Bom dia a todos. Parabéns, Marta, por manter a ABCD, Andréia. Obrigada, Nestlé, em nome da Valéria e todos que têm aqui. Obrigada por abrir esse espaço maravilhoso para a gente fazer esse bate-papo. E obrigado a vocês por estarem aqui, para a gente estar falando um pouquinho do que a gente... Por favor, a primeira apresentação. Que é o que nós queremos aqui mostrar para vocês, ajudarem a facilitar o caminho de vocês, né? Eu troco, o senhor troca. Então, eu acho que quando a gente fala de nutrição, deixa eu só ver. A primeira pergunta que vem, que eu acho que na cabeça de vocês é, o que eu posso comer? Então, normalmente chega no consultório da nutricionista e fala, o que eu quero comer, o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Às vezes nem vai no consultório da nutricionista, né? E aí pede para o Dr. Google, né? O que comer na doença de Crohn, na colite. E aí vem um monte de coisa. E aí vocês sabem menos aí do que fazer. E eu acho que... E aí, qual é o nosso papel? Orientar vocês. Não é assim, você pode isso, não pode aquilo. Não existe receita de bolo. O que a gente procura fazer é entender o que a doença está mostrando. Então, principalmente, quais os sinais da doença. E que a gente vai descobrindo também febre, falta de apetite, perda de músculo, que é uma coisa muito importante, emagrecimento, anemia. Se a gente tem esse conjunto de sinais, nós temos também os sintomas que vocês nos relatam. Se vocês estão com, principalmente, diarreia, está saindo muco, está perdendo sangue, quanto de evacuação você está tendo, todos esses sinais e sintomas que vocês vão nos revelando, seja na retocolite, seja na doença de Crohn, e na doença de Crohn, a gente precisa saber também, para definir o que vocês vão comer, onde está localizada a doença, qual o tamanho. Por isso que muitas vezes a gente pergunta para vocês, mesmo a nutricionista, aonde está a sua doença? E vocês falam, não sei, no intestino. É importante porque cada porção do intestino, nós temos a capacidade de absorver alguns nutrientes, em outros não. Então, se eu sei que uma região do seu intestino está inflamado, vocês vão ter dificuldade de absorver, por exemplo, vitamina B12. Então, nós vamos dar uma alternativa para vocês. Por isso, a gente pergunta aonde está localizado e se tem uma estenose, se tem uma fístula, porque tudo isso vai compondo em nós uma ideia de como está a doença, para que a gente possa responder a pergunta de vocês, o que eu posso comer e o que eu não posso comer. E muitas vezes vocês chegam até assim, nossa, eu estou bem, estou ótimo. E a gente vai ver poucos sintomas, mas a doença lá está muito inflamada. Os exames de vocês mostram uma inflamação importante. E aí nós usamos essas informações para chegar no que comer. Lembre-se que é importante a gente ter uma noção da mudança do padrão evacuatório. Nossa, todo dia meu cocô está igual, de repente ficou diferente, vou mais vezes, vou à noite, acordo para evacuar, está saindo sangue. Tudo isso são sinais importantes para que a gente possa definir qual o momento da doença de vocês, se ela está ativa, se ela está em remissão, e a partir daí definir o que pode e o que não pode comer. E muitas vezes o Dr. Google faz uma coisa bem genérica, tá? E aí vocês perguntam, tá, mas hoje se fala tanto em comida, alimento, o que ele realmente está atrelado no risco da doença, no aparecimento da doença? E o que nós temos hoje, que a característica da alimentação, que a gente chama de alimentação ocidental, é uma comida principalmente com mais gordura, com muito aditivos, com muito pesticidas, que isso vai interferir aonde essa tríade? Nas bactérias que moram no nosso intestino. E essas bactérias,
quando elas mudam em termos de quantidade e tipo, elas podem o quê? Interferir também na parede do intestino. Então não é só a doença que inflama o intestino. A mudança da composição, da turminha de bactérias que está lá no seu intestino, também pode potencializar, aumentar esse processo inflamatório. E alguns tipos de proteínas também podem interferir. Então veja como a complexidade da gente responder essa simples pergunta. O que eu posso comer, o que eu não posso comer. Basicamente, independente se vocês estão na fase ativa ou na fase de remissão, nós sempre vamos optar por uma alimentação equilibrada. E qual é? A primeira coisa que eu não penso numa alimentação equilibrada é colorida. Se eu tiver um prato monocromático, ou seja, tudo da mesma cor, arroz, batata e frango, ali não tem cor variada. Ali eu tenho uma refeição monocromática. Ela está equilibrada? Não. Ah, mas eu estou com diarreia. Mas você pode pôr um verde. Você pode pôr uma abobrinha. Você pode colocar alimentos que vão mudando a cor sem dar diarreia. Então a ideia é essa. Mas voltando ao Dr. Google, cuidado, lá tem um monte de dietas fantásticas. Nem todas elas são boas. Nem todas elas vão ajudar vocês. Aqui é o que a gente mais vê escrito, e tem coisas boas e coisas ruins, e não vai dar para a gente falar de todas elas, mas vocês têm um material aí dentro da sacolinha de vocês, que a gente aborda todas essas dietas, o que é pró e o que é o contra de cada uma delas. Mas é só dieta para a gente definir o que é bom, o que é ruim? Não. E aí, é esse? Esse manual tem muitas explicações sobre o que a gente acabou de falar. E aí, pessoal, mas não é só alimentação. Nós temos aqui também, importante, se vocês estão dormindo bem, se vocês não estão dormindo bem, o nível de estresse vai interferir também na alimentação, atividade física, fazer um exercício. Não precisa sair correndo, mas o fato de caminhar, fazer uma caminhada, diminui o estresse. Mais do que isso, ajuda no ganho, na recuperação da nutrição. Porque você está pondo o teu corpo para movimentar, quando ele se movimenta, ele fala, eu quero nutriente. Você capta melhor, você absorve melhor. E aí nós temos também o fato de fumar. Ou seja, veja que tudo isso vai levando uma série de informações. E o que nós observamos hoje, que é um padrão alimentar muito comum na maioria das pessoas? Baixo conteúdo de fibras. Ah, mas eu tenho doença inflamatória, eu não posso comer fibras. Existem fibras e fibras. Existem as fibras solúveis e as insolúveis. As insolúveis, no momento de diarreia, realmente nós vamos tirar. Principalmente as folhas, os grãos. Mas os legumes nós podemos usar sem problema nenhum. Alimento com alto teor de gordura, um excesso de carne vermelha, excesso de açúcar, de bolo, de produtos industrializados e os tais ultraprocessados, que tanto a gente fala hoje, que são os inimigos de uma alimentação equilibrada. Então, se a gente bater o olho nessa pirâmide, aliás, nessas duas pirâmides, nos mostra, de um lado, o que hoje a gente está preconizando como ideal para uma alimentação saudável, independente da fase da doença, se está na fase ativa ou na fase de remissão. Diferente do que é essa pirâmide habitual do que a gente está comendo. Então, é muito comum a gente ver uma alimentação rica em gordura, rica em proteínas animais e super pobre em verduras e legumes. E o que é o ideal? É exatamente o inverso. Veja que o que tem na base da pirâmide de uma alimentação adequada. Carboidratos. Mas carboidrato não vai me fazer mal, não vai me engordar?
vai te dar energia. Verduras, legumes, frutas. E o que vai para o ápice da pirâmide? Proteínas e excesso de gordura. Então vamos tentar inverter, pessoal, independente da fase que a gente está, fase ativa ou fase de remissão, a ideia agora é saber escolher aquilo que evitar frituras, porque se eu estou com diarreia, excesso de gordura, mas eu posso comer um frango, um peixe não frito. A ideia é essa. Então, o que na literatura se fala muito e já está meio que consumado? Na doença de Crohn, existe um levantamento que a maioria das pessoas que tem Crohn não come fibra, não come alimentos com ômega 3, quem são eles? Principalmente os peixes, comem muito alimentos ultraprocessados e normalmente tem falta de vitamina D. Na colite ulcerativa, a gente observa os trabalhos que as pessoas têm uma alta ingestão de carne vermelha e bebidas adocicadas. E o que então se preconiza? Para você minimizar risco da doença e de crises, ingira mais peixe, coma mais fibras, coma sementes oleaginosas, castanhas, nozes, que tem uma gordura boa, mantenha seu nível de vitamina D adequado, basta sair nesse sol maravilhoso, não muito tarde, né, porque queima, mas tomar um pouco de sol faz bem, e cuidado, muita atenção com gordura saturada. Quem é a gordura saturada? É a gordura da carne vermelha, a gordura da manteiga, açúcar e produtos industrializados que têm na sua composição muitos aditivos, um deles chamado emulsificante. E fiquem muito atentos com os seus exames, principalmente de ferro, ácido fólico, vitamina D, B12, cálcio, magnésio e zinco, porque são nutrientes extremamente essenciais para uma boa saúde de vocês. Se a gente for procurar, então, qual é, em resumo, de tudo o que a gente busca, eu tenho que pensar, no primeiro momento, fugir de uma perda de peso. É extremamente, até para vocês responderem bem ao tratamento, o estado nutricional, o peso de vocês tem que estar ajustado. Por isso, a gente coloca como avaliar o risco de uma desnutrição, ou seja, de uma perda de peso importante. A partir daí, eu vou definir se a doença está ativa ou em remissão. Mas vejam que, na mudança, na doença ativa, a minha ideia é sempre ofertar as calorias, as proteínas, vitaminas e minerais que vocês precisam, sem limitar alimentos que fazer aquela ideia, é proibido comer isso, não existe nada proibido. Cada um de vocês tem um perfil, tem um organismo, e a gente vai adequar a alimentação ao organismo de vocês. E na fase de remissão, a ideia é, vamos buscar uma alimentação equilibrada, vamos comer de tudo, evitar o quê? Excesso de gordura, evitar ganhar muito peso. Eu vou mostrar o resultado da nossa pesquisa. Para quê? Para vocês terem um estado de saúde estável, fugindo do baixo peso e do excesso de peso. Então, para finalizar, eu queria só mostrar alguns dados rápidos das pesquisas que a ABCD fez. A primeira em 2017, a segunda o ano passado. Veja com N bastante bom de pessoas que participaram da pesquisa. Provavelmente, aqui vocês responderam. Tanto na primeira como na segunda pesquisa, o número de homens e mulheres foi igual, sendo que as mulheres respondem muito mais que os homens. De forma muito parecida, quem respondeu retocolite, tanto na primeira como na segunda, ou seja, a predominância, quem responde às pesquisas, são pessoas com doença de Crohn. Nas regiões, veja que basicamente houve um crescimento da população, lá do pessoal do Nordeste respondendo,
Mas é aqui que eu queria chegar para vocês com as próximas 3 questões. Você sofreu de alteração de peso no último ano? Veja vocês que, sim, as pessoas perderam peso na ordem de 44%. Ou seja, no último ano, as pessoas perderam peso. Mas tem um grupo aqui, 36% ganharam peso também. Isso na primeira pesquisa. E na segunda pesquisa? Veja vocês que aumentou o número de pessoas que estão ganhando peso. Então, fiquem atentos. Isso quer dizer o quê? Muito possivelmente a doença está mais controlada e aí as pessoas estão ganhando peso de forma descontrolada. Porque a gente não está falando de ganhar peso pouco. Tem pessoas que no último ano ganham mais do que 10 quilos. É quase 1 quilo por mês, né, pessoal? Você alterou o seu padrão alimentar? E aí a resposta, tanto na primeira como na segunda, sim, 80% muda o padrão alimentar a partir do momento que tem a doença. Nós não sabemos, atrás dessa resposta, se foi para melhor ou para pior. Mas vamos ficar atentos, né? Vamos sempre mudar para melhor. Além do seu médico, você procurou outro profissional, e aqui está nós, nutricionistas. Uma pequena melhora da procura pelo nutricionista. Então, pessoal, vamos procurar um profissional que te ajude a escolher os alimentos. E aí, quando a gente fala na jornada, é isso que a gente pensa, né? Eu primeiro tenho sinais, sintomas, eu faço o diagnóstico, eu começo o tratamento, muitas vezes demora para chegar ao tratamento adequado, mas aí eu começo com tratamentos convencionais, biológico, troco o biológico. Mas cadê a nutrição? Ninguém falou da nutrição? Não esqueçam da nutrição, tá bom? E aí, mais 1 minuto para ver esse vídeo. Não tem som? Ou seja, pessoal, nós não somos ninguém sozinhos. Precisamos de ajuda, o médico precisa de outros profissionais junto, e vocês juntos precisamos todos estar unidos. Foi o que a Marta começou falando. Unidos, nós temos uma força muito maior e que a gente pode avançar sem limite. Então, para terminar, pensem sempre nisso, que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. Não tirando, claro, parando o tratamento e só comendo, mas faça também do alimento um aliado seu. Obrigada pela atenção, pessoal. Não. Perguntas agora, então. Muito obrigado, Bel. Sensacional. Acho que aquele filme mostrou, se a gente tivesse combinado, eu não sabia do filme, mostrou exatamente o que eu acho, que esta união faz a gente se ajudar. Então eu vou dar um exemplo para vocês que a gente bota muita coisa no Instagram e vocês devem ter visto no final do ano, assim, consulta pública. Vocês sabem que a gente tem vários remédios no SUS, que é o PCDT do SUS, e para vocês terem ideia, o órgão regulador, que é a Conitec, de um remédio, a indústria farmacêutica pede, vamos botar o remédio X. Então foi solicitado um remédio X para a doença de Crohn, e a Conitec disse, não, esse remédio é muito caro, não vai entrar.
E a gente começou com uma campanha enorme de participação de vocês na consulta pública, que é se manifestar, não, eu preciso do novo remédio X, eu preciso de uma nova molécula, os pacientes se manifestando. Então eu, como médica, fico pensando assim, a gente tem hoje no SUS 200 mil pacientes retirando remédio no SUS. Gente, cadê? Cadê essa gente aqui em São Paulo? Lá em Porto Alegre tá tudo andando a cavalo nas praças, de bota e bombacha. Mas e aqui, cadê essa população enorme de vocês para estar atuando, para estar brigando, entendeu? Então pensem nesse número. 200 mil pacientes vão lá no final do mês, eu quero mesalazina, terapia biológica, azatioprina, na hora que chega uma possibilidade de vocês se manifestarem, ninguém se manifesta. Ninguém. Então o órgão olha lá e pensa, para quê, né? Eles não querem. Então, no momento que a gente começou a divulgar da participação de vocês, pensem no filme da Bel aqui. A gente teve, quando disseram, não, esse remédio não vai entrar. E na ABCD começou, participe na consulta pública, dê sua opinião. A gente tinha, para vocês terem ideia, assim, 20 pacientes respondendo, 30 pacientes respondendo. E aí, esse ano, no final do ano, a gente teve assim, um número enorme, pequeno ainda, né, perto de 200 mil, mais de 2 mil pacientes responderam. E aí o órgão disse, opa, só um pouquinho, vamos rever isso aqui. E a gente conseguiu reverter. Hoje o remédio X tem no SUS. Então, vocês têm que saber da força de vocês. Porque sozinha, ninguém vira aquela formiguinha ali, não, como é a Joaninha. Eu adoro a Joaninha. Ninguém vira a Joaninha. Mas se a gente se unir, a gente consegue tudo. Então, obrigado, Bel. As perguntas vão ficar para o final, porque eu achei que tu tinha que sair. Que bom tu consegue ficar um pouquinho mais, porque ela tem outra palestra, porque a boia e a comida é a parte mais importante, né? Eu gosto muito do que eu posso comer. E a gente, como médico, o paciente pergunta, o que eu posso comer? Ah, não sei, como que quiser. Então, vocês veem a importância de uma nutricionista para dar essas orientações desse cardápio colorido, da importância disso, que também faz parte do tratamento.